Hoje é dia de falar sobre o samba enredo da Unidos do Viradouro, a atual campeã do Carnaval Carioca, que leva para Marquês de Sapucaí em 2025 um enredo sobre Reis Malunguinho, uma entidade que vem aí de uma série de cruzamentos entre matrizes religiosas cristãs, indígenas e africanas. O enredo se chama Malunguinho, o mensageiro de três mundos, e ao longo do vídeo a gente vai explicar que três mundos são esses. Mas um dos pontos muito característicos desse samba é o seu começo, né, bem original. Acender tudo que pode acender, deixa a fumaça entrar, só Esse começo do samba, na verdade, é a Viradouro fazendo uma evocação para Reis Malunguinho, né? Acenda tudo que for de acender, deixa a fumaça entrar, porque Reis Malunguinho vem com a fumaça. Então acende o que tiver que acender e deixa a fumaça entrar. E o Sobonirê Mafá, Sobonirê Mafá é uma saudação que se faz para Reis Malunguinho. Logo na sequência, Reis Malunguinho assume o comando, digamos assim, da narrativa, né? Vira o narrador do samba. Então você tem ali, por exemplo, evoco desperto nação coroada. É ele falando para Viradouro, que é uma nação coroada por Xangô, que é o orixá padroeiro da escola. Não temo inimigo, galopo na estrada, à noite abrigo, transbordo a revolta dos mais oprimidos. Aqui, Reis Malunguinho está falando da sua vida humana, como João Batista, que foi o líder de um quilombo pernambucano chamado Quilombo do Catucá. E os líderes desse quilombo eram os malungos, né? Então vem daí o Reis Malunguinho. E João Batista era um líder muito revoltado contra as injustiças da época. Então ele se rebelou contra o poder instituído, ele encarou os poderosos da época, libertou muitos escravizados, então ele não temia nenhum inimigo, por mais poderoso que fosse, muitas vezes galopando aí noite adentro, né, para conduzir essas revoltas ou essas fugas, transbordando essa revolta de não aceitar as injustiças da época. Eu sou o caboclo da mata do Catucá. Aqui é o primeiro daqueles três mundos do título do enredo, porque o quilombo do Catucá ficava no meio da mata e Reis Malunguinho se tornou caboclo, né, que é uma entidade espiritual, então já é uma evolução, é uma entidade das matas, né, então já é uma evolução espiritual ali, até pelo domínio que ele tinha das ervas, né, de todo o conhecimento, inclusive científico, de povos originários. Então ele era o caboclo dessa mata do Catucá. Eu sou o pavor contra a tirania, de novo uma referência aí a essa coisa de não aceitar as injustiças dos poderosos da época. Das matas o encantado, uma referência a um episódio em que ele ficou gravemente ferido e foi salvo pelos encantados, né, os espíritos que tinham ali o domínio das ervas medicinais. Cachimbo já foi facão amolado, é uma ligação entre hoje e ontem, digamos assim, né, porque hoje ele é muito conhecido pela figura do cachimbo, Reis Malunguinho, muito conhecido pela figura do cachimbo, mas em vida, como João Batista, o cachimbo era na verdade um facão amolado que ele usava para abrir espaço na mata, né, para constituir esse quilombo e para organizar esse quilombo. Salve a raiz do Juremá. Aqui, para fechar a estrofe, ele está trazendo toda essa cultura como a raiz do Juremá. Então vamos lá. A Jurema Sagrada é uma matriz religiosa do Nordeste, que tem esse nome até por conta de uma planta chamada Jurema, que é muito abundante na região, que tem como um dos seus elementos centrais o reino da Jurema, que tem várias cidades encantadas. Uma delas é a cidade do Juremá, de onde emergem os mensageiros de luz com a energia positiva, que dá proteção aos que seguem essa matriz religiosa. Então fecha a estrofe assim. O refrão do meio já fala então do segundo mundo, que é o mundo em que, se no primeiro mundo ele era o caboclo da mata, no segundo ele é o mestre da Jurema, ele é o mestre dessa Jurema sagrada, de novo, até pelo domínio que ele tinha das ervas, da questão aí mesmo científica, medicinal, né, envolvendo toda essa cultura da Jurema sagrada. Então, e juremeiro, né, ou seja, e praticante da Jurema, seguidor da Jurema, curandeiro ó, né, de novo por conta dessa questão medicinal, das ervas e tudo mais. Vinho da erva sagrada, eu viro num gole só, é uma referência ao ajucá, né, que é uma bebida também conhecida como vinho da Jurema. Catiço sustenta o zeloso guardião. O zeloso guardião aqui no caso é o próprio Reis Malunguinho, né, guardião de todas essas encantarias aí da Jurema, de todos esses conhecimentos da Jurema. E catiço é um espírito que dá proteção a uma entidade, né, então sustentando aí esse zeloso guardião. E aí fecha o refrão dizendo assim: trago a força da Jurema, então eu tenho a força de todo esse conhecimento, não mexe comigo não, para arrematar o refrão do meio.
passa para outra estrofe e aí vem o terceiro daqueles 3 mundos do título do enredo. Então vamos lá, primeiro mundo, ele é o caboclo da mata, segundo mundo, ele é o mestre da Jurema, no terceiro mundo, ele é o Exu trunqueiro da encruzilhada, que é quando toda essa cultura religiosa se mistura com elementos de religiões afro-brasileiras, como, por exemplo, a devoção, né, o culto ao orixá Exu. E aí, Reis Malunguinho passa a ser conhecido também, dentro dessa fusão de religiosidades, como Exu trunqueiro. Então vamos lá. Entre a vida e a morte em cantarias, porque João Batista, Reis Malunguinho, passou a vida inteira aí entre a vida e a morte mesmo, sendo perseguido, e no meio de tudo isso tinha ali o desenvolvimento dessas encantarias. Nas veredas da encruza proteção, porque encruza ou encruzilhada é onde se faz ali a evocação para Exu pedindo proteção. O estandarte da sorte é quem me guia, alumia minha procissão. Aqui é o seguinte, depois de tantas fusões de religiosidades, a gente chega aos dias de hoje, né, com as procissões e com as festas em homenagem a Reis Malunguinho. Então você tem ali sempre o estandarte vindo à frente para exaltar essa figura de Reis Malunguinho, né? Você tem, por exemplo, um desses eventos muito famosos, é o Quipupa Malunguinho, que acontece no interior de Pernambuco desde 2006. Então essas são as procissões mais contemporâneas aí de devoção a essa figura de Reis Malunguinho. Logo na sequência vem outro trecho do samba que eu queria destacar, até para vocês prestarem atenção quando é que a melodia do samba ela fica um pouquinho mais acelerada, porque tem uma coisa muito legal para destacar também. Do parlamento das tramas para os quilombos modernos, a quem do mal se proclama, levo do céu pro inferno. Toco o alujar ligeiro, tem fogo de gira pra ser invocado. Caô, consagrado. Bom, então primeiro, do parlamento das tramas para os quilombos modernos, a quem do mal se proclama, levo do céu pro inferno. É uma imagem poética para dizer que Reis Malunguinho continua fazendo como entidade aquilo que fazia como João Batista, né? Então, desde lá o parlamento das tramas, a articulação dos escravizados, né, que tinham fugido e que se uniam no quilombo do Catucá, até os quilombos modernos, ou seja, até as formas de resistência modernas da população que descende daqueles escravizados que tinham fugido, ele continua levando do céu para o inferno quem é do mal, né? Quem do mal se proclama. E aí quando eu pedi para reparar quando o samba ficou mais acelerado, é porque é justamente ali no toca o alujá ligeiro. O alujá é um toque que se faz para Xangô, o orixá. E tem uma variação, que é o alujá que é feito para Reis Malunguinho, que é um alujá mais acelerado, menos cadenciado. Então, toca o alujá ligeiro. Tem coco de gira para ser invocado. O coco de gira é uma dança que se faz no terreiro para evocar a presença de Reis Malunguinho. Então repare como tudo já está vindo mais para uma contemporaneidade, para as formas modernas de evocação e de louvação, exaltação a Reis Malunguinho. E aí tem o caô, né, que é usado, é uma saudação para Xangô, mas aí caô consagrado Reis Malunguinho. Caô consagrado, Reis Malunguinho encarnado, né, encarnando aí nesse desfile. Pernambucano, porque o quilombo do Catucá era lá de Pernambuco, mensageiro, como está no título do enredo, bravio pela sua força, pela sua determinação. E aí um jogo de palavras para fechar a estrofe, né? O rei da mata que mata quem mata o Brasil. Rei da mata, lá do começo do enredo, mata quem mata o Brasil. Na verdade, que mata quem mata o Brasil do quilombo do Catucá. O Brasil dos oprimidos, o Brasil daqueles escravizados que fugiram e que têm os seus descendentes até hoje, é esse o sentido de mata quem mata o Brasil, é quem mata esse Brasil que vem lá do quilombo do Catucá. E no refrão principal tem uma mistura dos elementos do enredo, porque começa a chave do cativeiro. Chave do cativeiro vem lá do quilombo do Catucá. Ele abria as senzalas, ele libertava os escravizados, ele era a chave que abria as portas dessa senzala. Virado no Exu trunqueiro, né, como a gente já explicou aqui. Aí tem Virador e Catimbó, que é uma contextualização do enredo, porque o catimbó também é uma fusão de religiosidades aí africanas, cristãs e indígenas. E eu tenho corpo fechado, fechado tenho meu corpo, porque nunca ando só. É o seguinte, ele era a chave que abria as senzalas e agora ele é a chave que fecha o corpo dos enfermos e daqueles que precisam de proteção. Assim é Viradouro, terceira escola do domingo de carnaval no Rio de Janeiro.